Graças a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Salmos de número 37. Glória a Deus. Salmo de número 37, versículo de número 5. Aleluia, glória a Deus. Não deixe que nada tire o foco do seu culto, da sua adoração, da sua gratidão a Deus. Apenas o versículo de número 5. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos todos juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém. Podemos assentar. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade, à igreja, a todos os irmãos que nesta noite estão aqui para juntos louvarmos ao Senhor. Aos nossos pastores, Deus continue abençoando a vida de cada um dos senhores. Queridos, nesta tarde, o Senhor colocou este versículo no meu coração, e eu vou ficar apenas com a parte A. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando eu comecei a ler este versículo, eu estava caminhando para meditar sobre confiar em Deus, sobre o poder daquele que confia, mas foi indo para outra direção, e a gente precisa entender a voz de Deus. O salmista, ele está escrevendo aqui neste salmo de número 30, falando sobre a confiança daquele que confia em Deus. A epígrafe vai dizer a passageira alegria dos ímpios. Ele está dizendo e escrevendo aqui que a alegria dos ímpios é passageira, e que nós, que já temos Cristo em nossa vida, já fomos alcançados por esta salvação, a gente não precisa ficar se igualando e até mesmo criticando e se perguntando, ou até mesmo chorando, por que que o ímpio tem isso, tem aquilo e tem outras coisas. O salmista está nos orientando, e ele está chamando a nossa atenção para que nós possamos apenas colocar a nossa confiança em um único e poderoso Deus, que está assentado sobre um alto e sublime trono, e que de lá Ele contempla toda a humanidade, todos com um olhar como chama de fogo. Nenhum de nós estaríamos aqui hoje se não fosse a sua grande misericórdia. Todos, talvez, estariam no seu melhor momento, deitado, assistindo, fazendo o que bem quisesse, o que bem compreendesse. Mas nós fomos chamados por Deus. Nós recebemos o seu chamamento, o seu cuidado, a sua preciosidade em nos escolher para que pudéssemos sermos filhos de Deus. Por isto, nesta noite, eu quero ficar apenas com a primeira palavra deste versículo, que fala sobre entrega.
E eu quero aqui por base colocar um tema rapidamente para meditarmos: a grande entrega. A grande entrega. Amém? Queridos, quando nós vamos ver a Bíblia Sagrada, meditar na Bíblia, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, tudo vai se resumir em uma mensagem de salvação da humanidade. No Gênesis, nós vamos ver a humanidade caindo, o homem pecando, o homem desobedecendo a ordem de Deus. Mas de contrapartida, Deus já tinha um plano de salvação. Deus já tinha arquitetado este plano muito antes da fundação do mundo. Deus já sabia que Adão ia pecar, que Eva ia pecar. Deus já sabia que o homem ia pecar. Por isso, ele tinha um plano de salvação. Por isso, ele tinha um plano de trazer novamente o homem para os seus braços, para viver uma vida com Deus, estar diante de Deus, caminhar com Deus como Adão caminhava, como Adão falava diretamente com Deus. Deus gostava disso, Deus amava isso, mas o homem caiu, desobedecendo a ordem de Deus. Mas Deus tinha um plano de salvação. Deus tinha um projeto arquitetado. Eu sempre gosto de falar isso, um projeto arquitetado para restaurar o homem novamente. E como eu disse que a meditação em que eu estava meditando foi indo para um outro lado, nós vamos ficar aqui com a palavra entrega, para falar sobre esta grande entrega. O que significa a palavra entregar-se ou entregar? O significado desta palavra quer dizer dedicar-se por inteiro, ou seja, sacrificar-se por algo ou alguém. Em terceiro lugar, prestar continência, deixar de ser dominado. E em quarto lugar, fazer cessar a resistência e submeter. A palavra entregar quer dizer: deixe de viver a tua escolha, deixa de viver o que você tem para se colocar debaixo da vontade de outro. A palavra entregar quer dizer: sacrifica os teus desejos, a tua boa vontade, o teu bem-querer, para se submeter à vontade de outra pessoa. E aqui, o Senhor Deus, Ele está nos dizendo que nós precisamos nos deixar ser guiado por Ele. Deus está nos dizendo aqui que nós precisamos deixar a nossa vontade e se submeter à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos de primeira mão o Espírito Santo de Deus. Aquilo que morava em nós vai embora e tem que sair. Então agora nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. E é Ele que passa a dominar a minha vida e a sua vida. O apóstolo Paulo, ele vai escrever dizendo que quando aceitamos o plano de salvação, quando aceitamos o plano de Deus, nós passamos a viver uma nova vida debaixo da graça de Deus. Aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais. Por quê? Porque agora ele se submeteu a um patamar diferente. Não é mais o nosso coração que manda em nós, não é mais a nossa boa vontade, o nosso bem-querer, mas sim a vontade do Todo-Poderoso.
E então, veremos aqui, na Bíblia Sagrada, rapidamente, uma figura de linguagem. Quando Deus, no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, quando ele chama Abraão, e ele diz: Abraão, eu preciso de algo que você tem. Você já me ofereceu muito sacrifício, você já me deu muita coisa, mas eu quero algo que você tem, que você ama. No capítulo 22, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho único, filho Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá e sacrifica-o ali, como holocausto, num monte que lhe mostrarei. Queridos, estou falando de entrega. Deus chamou Abraão do meio da sua parentela e tirou-o dali, levou para uma terra diferente, porque Deus queria mostrar algo para Abraão de forma diferente. E bem sabemos que Abraão não poderia ter filho com a sua esposa Sara, e já na sua velhice, algum tempo atrás, Deus chega e promete, dizendo: olha, você vai ter um filho. A Sara até sorriu: mas eu sou estéril, como é que isso pode acontecer? Mas Deus tinha um plano, e Deus disse que ele iria ter um filho, e que ele seria bendito em todas as nações da terra. Então o tempo se passa, Abraão tem esse filho, Isaque nasceu de sua amada esposa Sara. Mas chegou um dia que Deus disse: eu te dei, vou pedir de volta, eu quero uma entrega diferente, eu tenho algo diferente contigo. Então a Bíblia nos diz que Deus pediu Isaque novamente, e não foi simplesmente: Isaque, vai até um lugar e Deus vai te arrebatar e vai levar para o céu. Não foi bem assim. Abraão precisava oferecer Isaque, o seu filho que amava, o seu único filho que tinha, como um holocausto e um sacrifício. E se nós formos estudar, Isaque não tinha 10, 12, 15 anos não, a faixa etária de 20 a 30 anos. Como se pode Deus dar algo e depois pedir em troca? Ele pode, porque Ele é Deus e Ele tem o poder de tudo. Deus poderia simplesmente matar Isaque, mas não. Deus queria provar no coração de Abraão e ver se realmente Abraão estava convicto daquilo que Deus iria dar para ele. Porque tem muitas coisas que Deus nos dá, que muitas das vezes nós perdemos por nós não estarmos preparados. E às vezes nós insistimos: eu quero, e Deus dá. Mas nós acabamos perdendo às vezes. Então Deus disse: olha, eu preciso que você ofereça esse filho seu como sacrifício, e eu vou mostrar o lugar ainda. Não é em qualquer lugar. E nós vamos ver então, que chegou um momento, no terceiro dia de viagem, disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, ou eu e o moço, iremos e adoramos. Depois retornaremos, depois de adorarmos, voltaremos. Abraão, ele disse para aqueles moços que estavam com ele, com os seus servos: fique aqui, porque eu e o meu filho vai lá adiante, lá naquele monte, adorar ao Senhor, e depois que adorarmos, nós voltaremos. Ele não disse:
eu voltarei. Não, ele disse: nós voltaremos. Se simplesmente ele falasse assim: vocês fiquem aqui, porque depois eu vou voltar. Mas não, ele disse assim: nós iremos, adoraremos e depois voltaremos. Por que Abraão falou isso? Porque Deus tinha prometido a ele, que ele seria uma grande nação, que através do seu filho Isaque, Deus iria fazer dele uma grande nação. Deus vai tomar situações na nossa vida que parece ser impossível, mas vai precisar de eu e você usar a nossa fé para o milagre acontecer. E Abraão estava tão convicto disso, que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 16, vai dizer bem assim, 17: e pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Versículo 18: sendo-lhe dito em Isaque, olha o que Deus tinha dito para Abraão através de Isaque: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. O que Abraão estava fazendo? Deus mandou, eu vou fazer, porque eu tenho certeza que até depois, se eu sacrificar, Deus pode ressuscitar e trazer novamente, porque Ele tem uma promessa de Deus. Ele estava dizendo: eu vou oferecer. Deus pode até tirar a vida dele, mas Deus tem o poder para ressuscitar novamente, porque Deus prometeu que através de Isaque eu serei bendito sobre a face da terra. Aquilo que Deus prometeu na tua vida parece ter morrido, parece ter acabado, parece que ninguém dá mais jeito, não dá valor, mas fique tranquilo, se foi Deus que falou, está falado e ponto final. Chegará um dia em que Deus vai nos levar a uma dimensão que precisaremos abrir mão do que mais amamos. Se não chegou na sua vida, vai chegar esse dia em que Deus vai nos levar a uma dimensão em que nós precisaremos abrir mão do que nós mais amamos. Talvez seja uma empresa, talvez seja um emprego, talvez seja um carro que você tanto ama, que você não abre mão dele por nada. Chegará um momento que Deus vai nos chamar para um particular, para nos envolver em algo maior, que Ele vai tirar alguma coisa que nós mais amamos, para que o nome dEle seja glorificado. Deus queria provar para Abraão, e Deus também estava tentando a fé de Abraão, para ver se realmente ele tinha a sua fé por uma completude ou uma totalidade, e que o nome dele fosse glorificado. Por que eu vim aqui? E agora vamos lá para frente, lá para o Novo Testamento. Porque Deus prometeu que Ele iria entregar a Jesus Cristo como Salvador da humanidade. E Abraão entregou o seu filho. Ele levou o seu filho, ele fez todo o processo que Deus tinha pedido. Mas no momento em que ele pegou o cutelo, que ele iria sacrificar o seu único filho, o anjo do Senhor bradou e disse: Abraão, não faça isso,
porque eu sei que tu temes a mim. Vale a pena passar pelo processo de provação. Vale a pena passar pelo processo de provação de Deus. Se você está passando pelo processo espiritual de Deus, se Deus está te envolvendo, aleluia, em algo que Ele planejou para a tua vida, não abra mão dos processos de aprovação de Deus, porque Deus não te deixará de cabeça baixa. Tem provação que vem para nos tirar do sério, como se diz, mas toda provação que Deus nos coloca não significa que será o nosso fim, mas é uma etapa que Ele está nos treinando para no futuro Ele nos usar e nos abençoar. Abraão entregou o seu filho como Deus pediu, como Deus solicitou, ele entregou. Mas nós vamos ver então que no final, Abraão não precisou voltar para casa sozinho, mas ele voltou conforme ele tinha dito, porque Deus não deixou ele tirar a vida do seu único filho que ele tinha. E aqui nós vemos uma figura de linguagem para o Novo Testamento, em que a Bíblia diz que Deus entregou a Jesus Cristo, o seu único filho, para morrer na cruz por nós. Está no livro de João, no capítulo 3, e versículo 16. E veremos a diferença entre Abraão e Deus. Abraão era um homem carnal, Deus era um ser espiritual. Abraão pecava, Deus jamais pecou. Abraão era um homem terreno, Deus era um homem eterno. Isaac era um homem terreno, Jesus é o homem eterno. Abraão podia falhar, mas Deus jamais falhou. O sangue de Abel, de Isaac não poderia redimir, mas o sangue de Jesus redime pecado. Isaac jamais poderia ressuscitar se Deus não quisesse, mas Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aqui nós vemos duas entregas. A entrega de Isaac como uma provação, a entrega de Jesus como uma bênção, a entrega de Isaac como ritual, a entrega de Jesus como um plano divino, a entrega de Isaac como um ser pecador, terreno, a entrega de Jesus como um ser todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Vemos aqui duas entregas. Abraão entregou seu único filho. João capítulo 3 diz que também Jesus e Deus, o próprio Deus, entregou o seu único filho. E podemos ver a diferença entre Isaac e Jesus. Mas eu quero correr um pouquinho, que tem a terceira entrega. Na primeira entrega foi uma decisão divina. Na segunda entrega também foi uma decisão divina. Mas na terceira entrega é uma decisão pessoal. Por que é uma decisão pessoal a terceira entrega? Porque você tem livre arbítrio. Deus
até hoje não chegou e não chegará para aqui dizer: olha, você precisa me aceitar hoje, senão eu tiro você dessa terra. Não, essa decisão é pessoal. E o que o Senhor falou ao meu coração? Eu já entreguei Jesus, eu já entreguei o Espírito Santo, eu já entreguei a graça. E o que você pode entregar para mim? O que você pode entregar para mim? Se tudo que você tem já é meu. Eu tenho uma casa bonita, é de Deus, foi Ele que te deu. Eu tenho um carro bonito, foi Deus que te deu. Eu tenho uma empresa, foi Deus que te deu. Deus não quer nada disso porque já é dele. Mas o que Deus quer de nós é a entrega pessoal. É a decisão do nosso coração. O que Deus quer de nós é que nós entregamos a nossa vida como um sacrifício vivo. Como um sacrifício eterno. Deus quer que nós entregamos a nossa vida para Ele. Por que Ele quer que nós entregamos a nossa vida? Porque você é um ser espiritual. E toda a trajetória da humanidade se resumiu apenas para que você entregue a sua vida para Cristo. Ficamos de pé nesta noite. Isaac morreu, nunca mais sobreviveu. Jesus morreu, ressuscitou. Isaac não poderia dar vida, mas Jesus te dá vida. Isaac não tinha poder de se ressuscitar, mas Jesus ressuscitou. E está vivo, está aqui nesta noite. E Ele diz na sua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a porta. Ele diz: eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa, eu sou o que você depende, eu sou o que você tanto quer, eu sou o que falta em você. E nesta noite Ele está aqui, e Ele quer te dar vida, e vida com abundância. Porventura, se há alguém aqui dentro que quer entregar a sua vida para Cristo, quer entregar os seus caminhos ao Senhor, estenda as suas mãos, ou venha até aqui que nós iremos orar por você. O plano de Deus inclui todos, o plano de Deus é para todos. E nesta noite nós estamos aqui porque Ele é o próprio Deus. Venha, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará por você. Entrega a tua casa, entrega a tua família, entrega os teus negócios ao Senhor, e Ele tem bênção para você. Ele tem milagre para a tua casa, Ele tem paz para o teu coração, Ele tem saúde para você, Ele tem alegria para você. Entrega. Ele cuida muito bem. Quando você pega um dinheiro e coloca no banco, ele pode sumir de lá. Mas quando você pega a sua vida e entrega para Jesus, fica tranquilo, porque Ele vai cuidar. E Ele vai fazer render muito mais.
Ele fará render nessa terra e também fará render na eternidade. Pai de glória. Ele não desiste de você. A oportunidade continua. Nós não vamos desistir de você, porque você é tão precioso para Deus. Pastor disse que essa mensagem tem poder de salvar o mundo inteiro. Aleluia. Uma mensagem como essa em grandes congressos nem é pregada, mas hoje o Senhor agraciou a gente com uma mensagem tão linda da parte dEle, porque Ele ama a cada um de nós. Aleluia. Irmão Davi fez essa pergunta para Deus dentro do banheiro, e Deus lhe respondeu: entrega a tua vida para mim. Tudo que você tiver, tudo, onde você chegar, onde você achar que pode ir, Deus pode mais. Deus é mais. É tudo de Deus. Venha aceitar a Jesus. Tenha misericórdia da tua alma. Venha aceitar a Jesus nesta noite. Há uma oportunidade aberta aqui para o céu. Talvez alguém diz assim: por que está insistindo tanto? É porque você nunca imaginou, talvez, como seria estar no inferno. E nós queremos é o céu, e queremos que você esteja lá. E o Senhor não desiste de você. E Ele se entregou por você. Ele fez tanto por nós. Faça alguma coisa pela tua alma nesta noite. Você sabe que precisa. Venha. Vai meditando aí. Venha para Jesus. Tenha misericórdia de você. A irmã Osana leu aqui que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E você tem misericórdia pelo menos de você mesmo. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, Estava esperando se você, na meu querido. escuridão da noite Está vindo Ele nosso amigo e irmão amarga Edmundo seu aqui à passado. frente. Não desiste de Tem mais você. gente aqui precisa. Ô Davi, vem dar um abraço nele aqui, Davi. Davi, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não tem mais gente que precisa. Tem mais gente que se precisa. importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Edmundo, Ele não desiste. Edmundo esteve distante, Ele não desiste. mas agora está de volta à casa do Senhor. Agora vem o adolescente Tiago também, que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu. Aleluia. Ele não desiste. Nós vamos orar, mas tem mais gente, pastor Maxwell, tem mais pessoas. Se a gente Enoque terminar a oração aqui, o pastor vai estar lá na porta, mas a irmã Elizabeth para dar um abraço em vocês, em nós. E aí, se você quiser que ele ore por você lá na porta, ele vai orar também, e nós estaremos aqui. Se vocês quiserem, quem quiser, venha, é de graça. Dá vontade de parar, mas dá vontade de prosseguir, porque a gente está com misericórdia da nossa alma. Senhor,
nesta noite tão especial, meu Pai, tão especial, em que o Senhor mais uma vez fala ao nosso coração, em que o Senhor mais uma vez, meu Pai, manifesta a Tua presença gloriosa, o Teu amor infindo, Senhor, falando na nossa alma para que a gente tenha direito, Senhor, tenha desejo de entregar ao Senhor a nossa alma. Queremos pedir ao Senhor nesta noite, reescreva, Senhor, o nome desta família no Teu livro, Senhor. E ao tocar a trombeta para buscar a Tua igreja, limpa, Senhor, faça com que estejamos com os nossos ouvidos atentos, Senhor, para escutar o toque da trombeta e subir para estar com o Senhor para sempre. Aleluia. Amém, Senhor, amém. Aleluia.